O primeiro som foi um grito de metal. Um uivo violento e agudo que rasgou a tranquilidade da tarde. Era o som de um mundo se desfazendo. Depois, o estilhaçar. Não uma, mas 100 pequenas explosões de vidro. Como um lustre de cristal caindo de uma grande altura. Dizem que a sua vida passa diante dos seus olhos em momentos como este. Estão errados. Não há tempo para isso. Há apenas o som. A força e a súbita e chocante percepção de que você não está mais no controle. Em meio ao caos. Ouvi a voz dele. Não o meu nome. Ele não gritou o meu nome. Ele gritou, Cleo. Não. E então, houve apenas silêncio. Um silêncio denso e pesado que engoliu tudo. Mas isso foi depois. Primeiro, ouvi o sol. Era uma daquelas raras manhãs de final de abril em São Paulo, quando a cidade se esquece de si mesma. A persistente garoa cinzenta havia se afastado como uma cortina de teatro, revelando um céu tão azul que doía olhar. A luz do sol, rica e dourada como mel, derramava-se pela enorme janela panorâmica do nosso novo apartamento, pintando longas e quentes listras no piso de madeira recém-polido. Eu estava parada no meio da sala, uma xícara de café aquecendo minhas mãos, e respirei fundo. O cheiro de tinta fresca, de madeira, de cera de limão e, por baixo de tudo, o cheiro limpo e suave do outono que se aproximava. Era o cheiro de um começo. O nosso começo. Cada canto deste apartamento foi uma decisão que eu tomei. Uma escolha que fizemos juntos. Como arquiteta, eu via o mundo em termos de estrutura, harmonia e potencial. Este lugar, quando o encontramos pela primeira vez, era apenas um conjunto de cômodos. Uma boa planta, como dizem no ramo, mas sem alma. Eu lhe dei uma. Escolhi o cinza suave e quente para as paredes. A cor da asa de uma pomba. Projetei as estantes embutidas que ladeavam a lareira, imaginando as cheias dos livros dele e, um dia, dos livros de histórias bem amados dos nossos filhos. Passei semanas encontrando a luminária perfeita para a sala de jantar. Uma delicada cascata de vidro soprado que parecia gotas de chuva congeladas. Tudo estava em seu lugar. Tudo estava perfeito. Minha vida, pela primeira vez, parecia um dos meus projetos, equilibrada, bonita e completamente sob controle. Tomei um gole do meu café e sorri. Hoje era o dia do meu casamento. Em apenas algumas horas, eu me casaria com Juliano Alves. O homem que entrou na minha vida há 2 anos e reorganizou todos os meus móveis cuidadosamente planejados. Ele era um escritor, um tecelão de mundos, e via poesia em coisas que eu só via como práticas. Ele amava o jeito como minha mente funcionava, o jeito como eu trazia ordem ao caos. E eu amava o jeito como ele trazia um pouco de belo caos à minha ordem. Ele era a única variável que eu não havia planejado. E a melhor coisa que já me aconteceu. Ouvi o som da chave dele na fechadura, e meu coração deu um familiar pequeno salto. A porta da frente se abriu e ele entrou. Sua silhueta emoldurada pela luz brilhante da manhã. Ele segurava um buquê ridículo de flores do campo Margaridas. Girassóis e algumas flores roxas que eu não sabia o nome. Não eram nada como os elegantes copos de leite brancos que esperavam no local da festa. E era por isso que eu as amava. Para a noiva, disse ele. Sua voz um murmúrio baixo e quente. Ele fechou a porta atrás de si e caminhou em minha direção. Seu sorriso tornando toda a sala mais brilhante. São lindas, eu disse, minha voz falhando um pouco. Mas não dá azar ver a noiva na manhã do casamento? Ele diminuiu a distância entre nós e pegou delicadamente a xícara de café da minha mão, colocando-a sobre a lareira. Então ele envolveu meus braços em volta da minha cintura, puxando-me para perto. Eu nunca acreditei em azar. Ele murmurou, seus lábios perto do meu ouvido. Apenas em boas histórias. E a nossa está apenas começando. Ele me beijou então. Um beijo longo e lento com gosto de café, menta e a promessa de um para sempre. Quando ele se afastou, encostou a testa na minha. Seus olhos, da cor de um mar tempestuoso, procuraram os meus. Você está feliz? Eli? Feliz? Eu ri.
Uma risada genuína e borbulhante de pura alegria. Juliano. Feliz não é uma palavra grande o suficiente. Tudo está perfeito. Por uma fração de segundo, uma sombra passou por seus olhos. Foi tão rápido que quase perdi. Um piscar de algo que não consegui nomear. Preocupação? Culpa? Mas então se foi, substituído pelo olhar quente e adorador que eu conhecia tão bem. Ele provavelmente estava apenas nervoso. Nós dois estávamos. Era um grande dia. Ótimo, disse ele. Seu sorriso retornando. Perfeito é o que você merece. Meu celular vibrou no balcão da cozinha. Olhei e vi o nome de Sofia piscando na tela. Sorri e atendi. Falando no diabo. É melhor você não estar ligando para dizer que mudou de ideia. A voz de Sofia explodiu pelo alto-falante. Tão direta e alegre quanto a própria mulher. Porque eu não passei 3 horas passando a ferro as rugas deste vestido de madrinha, só para você amarelar. Eu ri, encostando-me no balcão. Sem pés frios por aqui. Apenas aproveitando a calmaria antes da tempestade. Ótimo. E então? Como está o noivo? Ele já está uma pilha de nervos? Você teve que convencê-lo a não pular da janela? Olhei para Juliano, que agora arrumava cuidadosamente as flores do campo em um vaso de vidro. Ele parecia completamente à vontade, cantarolando uma melodia baixinho. Ele parece estar aguentando notavelmente bem. Eu disse: bem, não o deixe ficar muito confortável. Sofia avisou brincando. Só estou ligando para checar. Te vejo na igreja em algumas horas. Te amo. Eli. Também te amo. Fia. Desliguei bem a tempo de a campainha tocar. Juliano e eu trocamos um olhar confuso. Não esperávamos ninguém. Fui até a porta e abri para encontrar Lucas à nossa porta. Meu melhor amigo do trabalho e uma das pessoas mais gentis e estáveis que eu conhecia. Ele segurava uma pequena caixa lindamente embrulhada. Lucas. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Surpresa. Desculpe aparecer sem avisar. Disse ele. Seu sorriso um pouco tímido. Eu só queria te entregar isso antes que toda a loucura começasse. Uma coisinha para a casa. Você não precisava. Eu disse. Mas fiquei comovida. Abri mais a porta. Entre por um segundo. Não posso ficar. Só queria te ver. Disse ele. Ele me entregou o presente. Seus dedos roçaram nos meus. E havia um calor em seu toque que era diferente do de Juliano. Era sólido. Reconfortante. Como um velho carvalho. Seus olhos encontraram os meus. E neles, vi um afeto profundo e genuíno. Era o olhar de um amigo que verdadeiramente me desejava toda a felicidade do mundo. Parabéns. Eli. De verdade. Obrigada. Lucas. Isso significa muito. Ele deu um pequeno aceno de cabeça. Seu olhar se desviando por um momento para Juliano, que nos observava da cozinha. Então ele olhou de volta para mim. Te vejo na igreja. Ele se virou e desceu o caminho sem outra palavra. Fechei a porta. Uma sensação de calor se espalhando pelo meu peito. Eu era tão sortuda por estar cercada por pessoas tão boas. O que foi isso? Perguntou Juliano. Seu tom cuidadosamente neutro. Apenas o Lucas. Deixando um presente. Coloquei a caixa na mesa de entrada. Foi muito gentil da parte dele. É, disse Juliano, voltando sua atenção para as flores. Gentil. Voltei para a sala, sentindo a vibração da expectativa crescendo dentro de mim. Era real. Tudo isso era real. Eu estava em nossa casa para sempre. Há horas de me casar com o amor da minha vida. Meu mundo cuidadosamente projetado estava finalmente completo. Passei a mão pelo mármore liso e frio da lareira. Uma sensação de profundo contentamento se instalando sobre mim. Foi quando o celular de Juliano, que estava virado para baixo no balcão, começou a vibrar. Não era um toque alto e insistente, mas um zumbido baixo e urgente. Vi a mudança nele imediatamente. Seus ombros ficaram tensos. O sorriso fácil que ele usava um momento atrás desapareceu. Ele olhou para o celular. Depois para mim. Sua expressão indecifrável. Você não vai atender? Perguntei. Não. Não é nada. Disse ele.
Um pouco rápido demais. Ele estendeu a mão e virou o celular, silenciando a vibração. Provavelmente é minha editora de novo, me pressionando sobre o novo manuscrito. Ela tem o pior timing. Senti uma pequena pontada de inquietação. Uma nota dissonante na sinfonia perfeita da manhã. A sombra estava de volta em seus olhos. Mais forte desta vez. Parecia medo. Ei! Disse ele, vindo até mim e pegando minhas mãos nas suas. Ele as apertou gentilmente. Não deixe que eu te distraia. Hoje é sobre nós. Sem editores. Sem editoras. Sem interrupções. Só você e eu. Ele se inclinou e beijou minha testa. Seus lábios quentes contra minha pele. Vou me arrumar. Encontro você na igreja. E ele? Sim. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. Observei-o sair pela porta. O buquê de flores do campo brilhando no balcão. Suas palavras deveriam ter me tranquilizado. Mas a pequena semente da dúvida havia sido plantada. Eu disse a mim mesma que era apenas nervosismo pré-casamento. Normal. Respirei fundo, forçando o sentimento para baixo. Eu não deixaria nada estragar este dia. Fui até a janela e olhei para a rua ensolarada. Tudo estava bem. Tudo estava perfeito. Repeti a palavra para mim mesma. Várias vezes. Como se dizê-la o suficiente pudesse torná-la verdade. Perfeito. 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 Agarrei-me a essa palavra como um escudo. Sem saber que em apenas algumas horas seria a primeira coisa a se estilhaçar. O carro era um Karmann Ghia de 1968. Um belo anacronismo em uma cidade de carros elétricos e SUVs. Era a única exigência extravagante de Juliano para o casamento. Temos que dirigir para o nosso futuro em algo clássico. Ele havia dito. Algo com uma história. Era ridiculamente impraticável. Pintado de um prata reluzente que feria os olhos sob a luz do sol. Com bancos de couro gastos que cheiravam a história. E eu amava isso. Alisei a seda do meu vestido pela 10ª vez. Era um design simples e elegante. Clássico como o carro. Sem rendas. Sem miçangas. Apenas linhas limpas que caíam perfeitamente. Eu mesma o havia desenhado. Esboçando uma noite quando não conseguia dormir. Muito antes de ele sequer me pedir em casamento. Eu sempre soube como seria meu vestido de noiva. Assim como sempre soube como seria minha vida. Juliano estava dirigindo. Os nós dos dedos brancos no volante. Ele havia trocado para o seu smoking, e parecia impossivelmente bonito. Como um astro de cinema de uma época passada. Mas a tensão que eu vira nele naquela manhã havia retornado, instalando-se nas linhas ao redor de sua boca. Ele continuava olhando para o celular, que havia apoiado no console central, supostamente para a navegação. Embora ambos soubéssemos o caminho para a igreja de cor. Você parece distraído, eu disse, tentando manter minha voz leve. Ele se sobressaltou um pouco, como se minhas palavras o tivessem tirado de um transe. Ele se virou para mim e forçou um sorriso. Desculpe. Só. Pensando. Sobre o quê? Estendi a mão e coloquei-a em seu braço. Seus músculos estavam rígidos sob a lã fina de seu paletó. Nervosismo de última hora? Algo assim. Disse ele. Seus olhos voltando para a estrada. Só pensando em tudo. Em nós. No apartamento. Na vida que estamos prestes a construir. É muita coisa. É muita coisa boa. Eu disse suavemente. Tracei a linha de sua mandíbula com o meu dedo. Nós construímos isso. Juliano. Nós projetamos. Vai ser forte. Ele virou a mão e entrelaçou seus dedos com os meus. Sua palma estava úmida. Eu sei, disse ele. Mas sua voz carecia de convicção. Eu sei que você está certa. Dirigimos em silêncio por alguns minutos. O ronronar do motor preenchendo o espaço entre nós. Tentei me concentrar na sensação da mão dele na minha. No calor do sol em meu rosto. Esta deveria ser a viagem mais feliz da minha vida. Porque parecia que estávamos dirigindo em direção a uma tempestade? Lembra daquela viagem para Paraty? Perguntei, tentando trazê-lo de volta para mim. De volta para uma memória que era sólida e segura. Nossa primeira viagem juntos?
Quando ficamos naquela pousada minúscula e choveu o tempo todo, um sorriso genuíno finalmente tocou seus lábios. E passamos 3 dias apenas lendo, conversando e bebendo vinho ruim. Era o melhor vinho que eu já tomei. Corrigiu. Nós terminamos seu primeiro rascunho do romance naquela viagem. Eu soube então. Eu soube que você seria um sucesso. Você foi minha maior incentivadora. Disse ele, apertando minha mão. Você ainda é. Sempre. Prometi. E eu falava sério. Eu acreditava em seu talento. Em seu coração. Em nós. Minha crença era a fundação do mundo que eu havia construído com tanto cuidado. Viramos em uma rua mais tranquila. Uma longa via arborizada que subia a colina em direção à antiga igreja de pedra onde os amigos e familiares esperavam. As folhas de outono eram uma profusão de cores carmesim, ouro e laranja flamejante. Era pitoresco. Um cenário perfeito para um dia perfeito. O celular de Juliano vibrou. Apenas uma vez. Uma notificação curta e seca. Seus olhos dispararam para a tela. Vi sua mandíbula se contrair. Ele não disse nada. Mas o ar no carro engrossou, ficando pesado com palavras não ditas. O momento fácil que compartilhamos se foi, estilhaçado por aquele único som eletrônico. Quem era? Perguntei, minha voz mais tensa do que eu pretendia. Ninguém, disse ele, balançando a cabeça. Spam. É sempre spam. Ele se abaixou e jogou o celular no chão do lado do passageiro. Um gesto que pretendia ser desdenhoso. Final. Mas pareceu performático. Uma atuação. Estávamos nos aproximando de um cruzamento. Uma parada de 4 vias em um bairro residencial tranquilo. A rua estava vazia. Juliano diminuiu a velocidade do Karmann guia. Mas parecia agitado. Seu foco completamente fraturado. Ele estava olhando no espelho retrovisor. A testa franzida. Juliano? Eu disse. Um nó de medo real começando a se formar em meu estômago. O que há de errado? Ele não respondeu. E então eu vi. Um carro. Um sedã verde escuro. Vinha pela rua transversal à nossa direita. Estava se movendo rápido demais. Não estava diminuindo para o sinal de pare. Estava acelerando. O tempo pareceu se distorcer. Esticando-se e desacelerando como caramelo. Minha mente registrou uma série de detalhes desconexos. A expressão determinada, quase frenética, no rosto da motorista. Uma mulher. Seus cabelos escuros voando ao redor de seu rosto. O modo como a luz do sol brilhava no capô de seu carro, enquanto ele se precipitava em nossa direção. Meu primeiro pensamento foi estranho. O carro dela é da mesma cor da parede de destaque do nosso escritório. Meu segundo pensamento foi o nome de Juliano. Abri a boca para gritá-lo, mas ele já estava em movimento. E o que ele fez a seguir ficaria gravado em minha memória para sempre. Um quadro perfeito e horrível de traição. Ele não me puxou para mais perto. Ele não jogou o braço na minha frente. Ele não tentou desviar ou se preparar para o impacto do meu lado do carro. Ele se virou para mim. Mas seus olhos estavam olhando além de mim. Através da janela do passageiro. Para o carro que se aproximava. Sua expressão era de puro, absoluto terror. Mas não era por mim. Naquela fração de segundo antes do mundo explodir. Ele fez 2 coisas simultaneamente. Ele gritou um nome. O nome dela. Cleo. E ele me empurrou. Não foi um empurrão gentil. Foi um ato violento e desesperado. Ele jogou seu peso contra mim. Suas mãos batendo em meu ombro. Impulsionando-me com força contra a porta do passageiro. Seu corpo. O corpo que eu amava e confiava. Tornou-se uma arma contra mim. Ele me usou como alavanca. Um contrapeso. Enquanto torcia seu próprio corpo para longe de mim, e em direção ao centro do carro. Protegendo-se. Colocando o máximo de distância possível entre ele e o ponto de impacto do meu lado. Naquele momento final e horripilante. Eu entendi. Ele não estava me salvando. Ele estava me sacrificando. Ele estava tentando se salvar de mim. Da colisão que estava prestes a acontecer do meu lado do carro. O lado mais próximo dela. Então veio o impacto. O som foi ensurdecedor. Um esmagamento brutal de metal se dobrando sobre si mesmo.
O mundo se tornou um caleidoscópio de árvores girando. Céu e vidro estilhaçado. Minha cabeça bateu contra a janela com uma força nauseante. O belo carro vintage, o símbolo da nossa história, foi esmagado, violado. Meu vestido simples e elegante agora era apenas um pedaço de tecido em uma gaiola de metal. E então, tão rápido quanto começou, acabou. O carro parou aos solavancos, inclinado em um ângulo grotesco. O motor sibilou. Um último suspiro. O ar estava denso com um cheiro acre de borracha queimada e algo metálico e doce que poderia ser sangue. Meus ouvidos zumbiam. Uma dor aguda e lancinante atravessou meu ombro onde Juliano me empurrara. E minha cabeça latejava no ritmo do meu coração frenético. Mas eu estava viva. Eu estava consciente. Virei lentamente a cabeça. Meu pescoço gritando em protesto. O lado do motorista estava relativamente intacto. Juliano estava caído sobre o volante. Mas estava se movendo. Gemendo. Ele levantou a cabeça. Ele não olhou para mim. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele nem parecia registrar que eu estava lá. Seus olhos, arregalados com um pânico que eu nunca tinha visto antes, estavam fixos no outro carro. O sedã verde estava amassado contra um grande carvalho na esquina. Vapor saindo de seu capô retorcido. A porta do lado do motorista estava esmagada para dentro, através da teia de aranha de rachaduras em nosso para-brisa. Eu podia vê-la. A mulher com o cabelo escuro e esvoaçante. Ela estava caída sobre o volante. Imóvel. Cleo. Juliano se atrapalhou com o cinto de segurança. As mãos tremendo. Cleo. Ele sussurrou. O nome, uma oração. Uma agonia. Ele finalmente abriu sua porta com um puxão e cambaleou para fora do carro. Ele não olhou para trás. Nem por um segundo. Ele cambaleou. Depois correu em direção ao carro dela. Eu fiquei sentada ali, congelada nos destroços do nosso dia perfeito. A dor em minha cabeça era um rugido surdo e distante. A dor real era uma lâmina fria e afiada se torcendo em meu peito. Não foi o acidente que doeu. Foi a escolha. A escolha instintiva. De fração de segundo. Inegável que ele havia feito. Ele me empurrou para se salvar. Ele gritou o nome dela. E ele estava correndo para ela agora, me deixando para trás nas ruínas. O belo projeto da minha vida não tinha apenas rachado. Tinha sido violentamente, deliberadamente demolido. E o arquiteto de sua destruição era o único homem que eu pensei que estava me ajudando a construí-lo. Eu olhei através do vidro estilhaçado, observando-o tentar forçar a porta dela para abrir. E eu soube, com uma certeza mais fria e dura do que qualquer fato que eu já conhecera, que nada jamais seria perfeito novamente. O mundo voltou a ter foco sob o brilho implacável de uma luz fluorescente. Ela zumbia uma melodia baixa e monótona. Uma trilha sonora para o purgatório. A primeira coisa de que me dei conta foi o cheiro. Uma nitidez estéril e química de antisséptico que não conseguia cobrir o cheiro subjacente de doença e medo. Um hospital. Eu estava em um hospital. Uma mulher de uniforme azul estava inclinada sobre mim. Sua voz suave e distante, como se estivesse falando do outro lado de um longo túnel. Helena? Você consegue me ouvir? Você sofreu um acidente. Vai ficar tudo bem. Apenas uma concussão leve e alguns hematomas. Você teve muita sorte. Sorte. A palavra ecoou no espaço entorpecido e vazio da minha mente. Tentei me sentar. Mas uma pontada de dor atravessou meu ombro. E caí de volta no travesseiro engomado com um suspiro. A memória do acidente voltou com força. Não como uma sequência coerente, mas como uma série de instantâneos brutais e vívidos. O carro verde. O rosto da mulher. As mãos de Juliano me empurrando. Sua voz gritando o nome dela. Onde ele está? Perguntei. Minha própria voz, um sussurro seco e arranhado. Meu noivo. Juliano. Onde ele está? Ele está aqui, disse a enfermeira. Seu sorriso profissionalmente gentil. Ele ficou muito preocupado. Ele está apenas falando com o médico. Ele já volta. Como se fosse uma deixa. A porta do pequeno cubículo se abriu e Juliano entrou correndo. Ele estava com uma aparência terrível.
Seu cabelo estava uma bagunça. Seu paletó de smoking estava amassado. E havia um pequeno corte em sua testa do qual ele parecia não ter conhecimento. Seus olhos, selvagens e injetados de sangue, pousaram em mim. E por um momento, vi um vislumbre do que parecia ser alívio, mas foi rapidamente substituído por outra coisa. Um olhar frenético, acuado. Eli, meu Deus, Eli, você está bem? Ele correu para a minha cabeceira, pegando minha mão. Sua pele estava fria e úmida. Eu fiquei com tanto medo. O médico me disse que você estava acordada. Eu o encarei. O homem com quem eu deveria ter me casado uma hora atrás. Procurei em seu rosto pela pessoa que eu conhecia. O homem que me trazia flores do campo e lia poesia para mim na cama. Mas não consegui encontrá-lo. Tudo o que eu via eram suas mãos no meu ombro. Tudo o que eu ouvia era o nome de Cleo. Por que você me empurrou? A pergunta saiu seca, desprovida da agonia que me rasgava por dentro. Ele se encolheu como se eu o tivesse esbofeteado. O quê? Não. Eli. Eu. Tudo aconteceu tão rápido. Eu não te empurrei. Eu estava tentando. Não sei. Te proteger. Me preparar. Foi apenas instinto. Um reflexo estúpido e em pânico. Eu nem sei o que estava fazendo. Suas palavras eram uma confusão frenética, atropelando-se na pressa de construir uma nova realidade. Uma onde ele não era um covarde. Uma onde ele não a tinha escolhido em vez de mim. Mas era uma construção de má qualidade. As mentiras eram fracas. A fundação inexistente. Você gritou o nome dela. Eu disse. Minha voz ainda baixa. Ainda entorpecida. A mulher no outro carro. Você a conhecia. Ele largou minha mão e começou a andar de um lado para o outro no pequeno espaço, passando a mão pelo cabelo já desgrenhado. Não. Quer dizer, eu não. Eu a vi por aí. Talvez? Em uma cafeteria? Eu não sei. Em um momento como aquele. Você apenas grita. Não significou nada. Eli, eu juro para você. Um médico apareceu na porta. Um homem de aparência cansada com uma prancheta. Senhor Alves. Juliano se virou. Sim, ela está. Há alguma notícia? O desespero em sua voz era cru. Não disfarçado. Era uma voz que ele não havia usado para mim. A outra motorista. A STA. Rios. Está estável por enquanto. Disse o médico. Seu tom medido. Ela tem um braço quebrado e alguns hematomas internos. Vamos mantê-la em observação. Precisamos que você venha preencher mais alguns papéis. Claro. Imediatamente. Juliano se virou para mim. Seu rosto uma máscara de desculpa forçada. Eli. Eu já volto. Eu tenho que lidar com isso. A polícia vai querer uma declaração. E ela está. Ela não tem mais ninguém aqui. Ele se foi antes que eu pudesse responder. Eu observei ir. Seus passos rápidos e decididos. Apressando-se em direção à mulher que ele chamara de estranha. A enfermeira voltou para verificar meus sinais vitais. Ela sorriu para mim novamente. Ele realmente se importa com você, disse ela. Ele não saiu do lado dela. Eu devo ter parecido confusa. Porque ela esclareceu. A prima dele. Coitadinha. É um milagre que alguém tenha sobrevivido. A prima dele. A mentira era tão audaciosa, tão completamente descarada, que por um momento, tudo o que pude fazer foi encarar. Ele havia construído uma história, uma ficção plausível para a equipe do hospital, para justificar sua preocupação, para permitir que ele ficasse perto dela. A pura premeditação daquilo me causou um arrepio que não tinha nada a ver com o choque do acidente. Nesse momento, a cortina foi rasgada e Sofia entrou. Seu rosto pálido de susto. Seus olhos ardendo de raiva. Ela ainda estava com seu vestido de madrinha lavanda. Um contraste gritante com o branco estéril do quarto. Ela olhou para mim. E sua expressão se suavizou para uma de preocupação avassaladora. Eli, meu bem. Ela correu para o meu lado, evitando cuidadosamente meu ombro machucado enquanto me abraçava. Eu me inclinei nela. E pela primeira vez, senti a represa do meu entorpecimento começar a rachar.
Uma única lágrima quente escapou e traçou um caminho pela minha bochecha. Eu estou bem, sussurrei, embora parecesse a maior mentira que eu já havia contado. Claro que não está, disse ela. Sua voz feroz. Ela se afastou, seu olhar de advogada percorrendo-me, avaliando os danos. Onde ele está? Onde está aquele desgraçado do Juliano? Ele está preenchendo papelada. Eu disse as palavras com gosto de cinzas. Para a outra motorista. Os olhos de Sofia se estreitaram. Que diabos aconteceu? Eli? A mensagem que recebi só dizia que houve um acidente. Abri a boca para contar a ela. Para explicar o empurrão. O nome. A mentira sobre a prima. Mas não consegui. Dizer em voz alta tornaria tudo irrevogavelmente real. Uma verdade que eu não poderia retirar ou redesenhar. Antes que eu pudesse formar as palavras. Juliano voltou ao quarto. Ele parou abruptamente quando viu Sofia. Um olhar de culpa, nítido e claro, passou por seu rosto. Sofia, disse ele. Sua voz tensa. Você está aqui. É claro que estou aqui. Ela retrucou, com as mãos na cintura. Onde mais eu estaria? Minha melhor amiga está no hospital no dia do casamento dela. A verdadeira pergunta é: onde você esteve? Eu estava lidando com a polícia. Com a equipe do hospital. Há muita coisa para resolver, disse ele. Seus olhos evitando os dela. Ele caminhou até a cadeira no canto e tirou o paletó do smoking, jogando-o descuidadamente. É um pesadelo. Um pesadelo? A voz de Sofia estava perigosamente baixa. Me diga uma coisa, Juliano. Que tipo de reflexo faz você empurrar sua futura esposa em direção a um carro em movimento? Ela deve ter falado com um dos socorristas. Uma testemunha. Ela sabia. O rosto de Juliano ficou branco. Não foi isso que aconteceu. Foi um caos. Eu estava tentando protegê-la. Isso é mentira, disse Sofia, sua voz cortando o ar como vidro. Você sabe. Eu sei. E acho que, no fundo, a Eli também sabe. Os dois ficaram parados em um impasse. Uma guerra silenciosa sendo travada sobre a minha cama de hospital. Sente-me pequena, quebrada. Um prêmio a ser reivindicado pelo argumento vencedor. Uma enfermeira chamou o nome de Juliano do corredor. Senhor Alves, o médico precisa falar com você novamente sobre a condição da STA. Rios. Estou indo. Ele respondeu, seu alívio com a interrupção palpável. Ele olhou para mim. Seus olhos suplicantes. Eli, vamos conversar sobre isso. Vamos resolver. Eu prometo. Eu só preciso ir. Ele saiu correndo novamente, deixando seu paletó para trás na cadeira. O silêncio desceu sobre o quarto, denso e sufocante. Sofia sentou-se na beira da minha cama, pegando minha mão gentilmente. Fale comigo. Eli, o que você não está me contando? Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de falar. A verdade era uma pedra na minha garganta. E então, na cadeira no canto, uma pequena tela se iluminou. Era o celular de Juliano, dentro do bolso de seu paletó. Iluminou-se uma vez, depois outra, uma terceira vez. Eu encarei. Parecia uma presença malévola no quarto. Uma caixa preta contendo as respostas que eu tinha pavor de encontrar. Sofia seguiu meu olhar. Não, disse ela suavemente. Não faça isso com você mesma. Mas eu não conseguia parar. Era uma compulsão. Eu precisava saber. Eu precisava ver a planta baixa deste desastre. Lentamente, me levantei, ignorando a dor no ombro. Passei as pernas para o lado da cama e caminhei, instavelmente, até a cadeira. Enfiei a mão no bolso do paletó e tirei o celular. A tela estava bloqueada, mas as notificações estavam ali, brilhando na luz fraca. 3 novas mensagens. Não de uma editora. Não da mãe dele. Eram de um contato chamado simplesmente C. A primeira dizia: você não pode fazer isso com a gente. Juliano. Você não pode simplesmente jogar tudo fora. A segunda: eu não vou deixar. Não vou simplesmente desaparecer. E então a terceira.
A que fez o ar sair dos meus pulmões em um grito silencioso. A que confirmou tudo o que meu coração estava tentando negar. Eu não consigo viver sem você. Juliano. Estou a caminho daí. O telefone escorregou dos meus dedos dormentes e caiu no chão de linóleo. O som foi pequeno, insignificante, mas foi o som do meu mundo acabando. A dormência se foi, levada por uma onda de clareza gelada e horrível. Não foi um acidente. Foi um confronto. Ela estava vindo por ele. Vindo por nós. E no momento da verdade, quando ele foi forçado a escolher entre seu futuro cuidadosamente construído e sua paixão caótica e secreta, ele nem hesitou. Não era uma rachadura na fundação. Eu tinha visto os projetos. A fundação nunca existiu. Era tudo uma fachada. Um belo ioco de Zai. E eu estava vivendo dentro dele, acreditando que era um lar. Os dias que se seguiram foram um borrão de cores silenciadas e sons abafados. Saí do hospital com Sofia. Não com Juliano. Fui para o apartamento dela. Um espaço pequeno e bagunçado que parecia mais um santuário do que o apartamento impecável e vazio que eu deveria chamar de lar. Eu agia no piloto automático. Tomei banho. Comi a sopa que Sofia colocou na minha frente. Respondi às ligações preocupadas da minha família com frases vagas e tranquilizadoras. Apenas um pouco abalada. Estamos adiando. Não cancelando. Está tudo bem. Cada palavra era uma mentira. Um tijolo cuidadosamente colocado no novo muro que eu estava construindo ao meu redor. Juliano ligou. Ele ligou uma dúzia de vezes por dia. Ele enviou longas e confusas mensagens de texto cheias de desculpas. Ele disse que ele finalmente usou o nome dela, era uma velha amiga que se tornara instável. Ele disse que ela era obcecada por ele. Que ele vinha tentando terminar as coisas há meses. Mas tinha medo do que ela poderia fazer. Ele se pintou como a vítima. Preso entre uma mulher que ele amava e uma mulher de quem ele tinha pena. Ele está te manipulando. Ele, disse Sofia, sua voz afiada enquanto lia um dos textos por cima do meu ombro. Ele está se transformando no herói de uma tragédia que ele mesmo criou. Você não vê? Eu via. Mas ver e aceitar eram duas coisas diferentes. Uma parte de mim, uma parte desesperada e tola, queria acreditar nele. Era mais fácil acreditar em um erro complicado do que em uma traição simples e devastadora. Acreditar nele significava que os últimos 2 anos da minha vida não foram um completo desperdício. Significava que o homem que eu amava ainda existia em algum lugar debaixo dessa bagunça. Ele implorou para me ver. Disse que não conseguia explicar tudo por telefone. Ele precisava olhar nos meus olhos. Contra as objeções veementes de Sofia. Eu concordei. Eu precisava vê-lo também. Eu precisava olhar em seus olhos e encontrar a verdade por mim mesma. Nos encontramos em uma cafeteria pequena e anônima. A meio caminho entre o apartamento de Sofia e o nosso. Estava chovendo. Uma garoa clássica de São Paulo que cobria a cidade com um brilho cinzento e escorregadio. Ele já estava lá quando cheguei. Sentado em uma mesa no canto. Pálido e abatido. Ele se levantou quando me viu. Suas mãos mexendo em um pacote de açúcar. Ele sussurrou, a voz embargada de emoção. Obrigado por vir. Eu não disse nada. Apenas me sentei e esperei. Ele começou sua história. A voz baixa e séria. Falou de Cleo Rios, a fotógrafa, sua velha amiga. Ele descreveu a conexão deles como algo volátil e artístico. Uma chama que queimou com muita intensidade, e depois se tornou destrutiva. Ele afirmou que havia terminado tudo meses atrás. Mas ela não conseguia superar. As mensagens. As ligações. Sua aparição no dia do nosso casamento, tudo era o ato desesperado de uma mulher no limite. Eu estava tentando te proteger dela. De tudo isso. Disse ele. Estendendo a mão sobre a mesa para pegar a minha. Eu a afastei. O acidente. Quando vi o carro dela. Simplesmente entrei em pânico. Fiquei com tanto medo do que ela faria. Da cena que ela faria. Eu não estava pensando. Eu juro. Eu observei. Estudando seu rosto. Seus olhos suplicantes.
A maneira como sua mandíbula se contraía quando ele mencionava o nome dela. Ele era um bom escritor. Era um contador de histórias ainda melhor. Ele havia criado uma narrativa quase acreditável. Quase. Então você nunca mentiu para mim? Perguntei, minha voz perigosamente calma. Não. Nunca. Eu escondi isso de você. Sim. E isso foi errado. Eu fui um covarde. Mas nunca menti sobre meus sentimentos por você. Você é a mulher com quem eu quero passar minha vida. As palavras estavam certas. A entrega foi perfeita. Mas a fundação estava falha. Ele também era um designer. Um designer de ficções. E eu finalmente estava começando a ver as costuras. E a viagem para Inhotim? Perguntei. Ele congelou. A cor sumiu de seu rosto. Que viagem? Aquela em agosto. Eu disse, mantendo meu olhar firme. Você me disse que ia a um congresso de escritores. Lembro-me porque eu estava trabalhando naquele grande projeto no centro, e não pude ir com você. Você ficou fora por 3 dias. Eu estava no congresso. Ele estava mesmo? Abri minha bolsa e peguei meu celular. Deslizei-o pela mesa até ele. A tela estava aberta em uma foto. Era uma foto dele e de Cleo, em pé na frente de uma das instalações de arte mais famosas do parque. Eles estavam rindo. O braço dele estava firmemente em volta da cintura dela. Ela olhava para ele com uma expressão de pura adoração. Era uma selfie, claramente tirada por ela. Eu a encontrei em uma conta de mídia social oculta. Um mundo privado destinado apenas a eles. Cheio de fotos, piadas internas e declarações de amor. Não era o perfil de uma perseguidora. Era o perfil de uma namorada. Juliano encarou a foto, a boca abrindo e fechando em silêncio. A história que ele havia construído com tanto cuidado se desfez em pó. Não havia mais palavras. Nem mais desculpas. Havia apenas aquela imagem. Irrefutável. Não foi um erro. Foi. Juliano, eu disse. A verdade fria finalmente se instalando em meus ossos. Não foi um momento de fraqueza. Foi uma vida dupla. Você tinha uma vida inteira com ela. Ele não conseguia me olhar. Apenas encarava seu próprio rosto sorridente na tela. Um fantasma de uma vida que eu nunca soube que existia. Ele. Eu posso explicar. Não. Eu disse. E a palavra soou poderosa. Final. Você não pode. Não há nenhum projeto que você possa criar que conserte isso. Não há nenhuma história que você possa contar que torne isso aceitável. Levantei-me. Minha cadeira arrastando ruidosamente no chão. Os poucos outros clientes na cafeteria olharam. Eu não me importei. Pela primeira vez. Não me importei em fazer uma cena. Eu te amei. Eu disse. Minha voz quebrando pela primeira vez. O homem que eu pensei que você era. Mas ele não existe. Ele era apenas um personagem em uma de suas histórias. Saí da cafeteria, deixando-o lá com as provas de suas mentiras. A chuva caía mais forte agora. Fria e implacável. Eu não tinha um guarda-chuva. Mas não sentia chuva. Senti-me estranhamente esvaziada. Como se a parte de mim que o amara, a parte que acreditara em nosso futuro perfeito, tivesse sido removida cirurgicamente, deixando um espaço limpo e vazio para trás. O choque estava finalmente passando, substituído por uma raiva que queimava lentamente. Não era apenas que ele havia traído. Era a escala do engano. O cuidado meticuloso que ele teve para manter seus 2 mundos. As viagens. Os presentes. A linguagem secreta do relacionamento deles que acontecia bem debaixo do meu nariz. Ele não apenas me traiu. Ele me fez de boba. Ele permitiu que eu derramasse meu coração e minha alma no projeto de um futuro que, para ele, era apenas uma de 2 opções. Voltei para o nosso apartamento naquela noite. Eu tinha que voltar. Não podia viver no limbo do quarto de hóspedes de Sofia para sempre. Precisava das minhas coisas. Precisava encarar o espaço que havíamos criado e declará-lo oficialmente morto. O apartamento estava escuro e silencioso quando entrei. O ar estava viciado, cheio do fantasma de uma manhã feliz que agora parecia uma vida inteira atrás.
O ridículo buquê de flores do campo que Juliano me trouxera estava no balcão. As flores já começando a murchar. Peguei o vaso e, com uma súbita onda de fúria, joguei-o na pia. Ele se estilhaçou. O som ecoando no apartamento silencioso. Andei pelos cômodos. Uma estranha em minha própria casa. Cada objeto era uma memória. E cada memória agora estava manchada. O sofá onde nos abraçamos e assistimos a filmes. A cozinha onde tentamos, e falhamos, em fazer pão caseiro. O quarto, nosso santuário, agora parecia uma cena de crime. Entrei em seu escritório. O cômodo que ele chamava de seu espaço criativo. Livros estavam empilhados por toda parte. Anotações para seu novo romance espalhadas pela mesa. Meus olhos pousaram em um pequeno diário de couro ao lado de seu laptop. Era um novo. Eu sabia que não deveria. Era uma invasão de privacidade. Mas a privacidade parecia um luxo que eu não podia mais me permitir. Minha vida inteira havia sido invadida. Minhas mãos tremiam quando o abri. Sua caligrafia familiar e bagunçada preenchia as páginas. Não eram anotações para seu livro. Era sobre ela. Era tudo sobre ela. Ele escreveu sobre a paixão dela. Sua selvageria. Como ela o fazia se sentir vivo. Ele a chamava de sua musa. Ele escreveu sobre a culpa que sentia. O amor que tinha por mim. Mas o descreveu como um tipo diferente de amor. Um amor confortável. Um amor seguro. Ele escreveu sobre estar dividido. Sobre querer duas vidas completamente diferentes ao mesmo tempo. E então encontrei a última entrada. Datada da noite anterior ao nosso casamento. Amanhã, eu faço uma escolha. Eu me caso com a Eli, e escolho a vida boa e estável que eu deveria querer. A vida de um homem respeitável. Ou eu conto a verdade a ela e escolho o fogo. O caos. A arte. A vida de um escritor. Eu sei o que eu deveria fazer. Só não tenho certeza se sou forte o suficiente para fazer. Meu Deus! Eu queria que a Cleo simplesmente me deixasse ir. Ou que ela me salvasse. Ele não fez uma escolha. Ela a fez por ele. Ao bater em nosso carro. Ela o salvou de ter que ser o vilão. Ela o transformou em uma figura trágica pega no fogo cruzado. Uma onda de náusea me atingiu. Fechei o diário. Meus dedos manchados com a tinta de sua traição. Isso era muito pior do que eu imaginava. Eu não era apenas a escolha segura. Eu era o obstáculo. Eu era a vida respeitável no caminho de sua arte. Sua paixão. Seu fogo. Meu mundo perfeito e bem projetado não era um lar para ele. Era uma jaula. A raiva que estava fervendo dentro de mim finalmente transbordou. Era uma fúria limpa e incandescente que queimou os últimos vestígios de minha dor e confusão. Eu não era mais uma vítima em sua história. Eu era uma personagem que estava prestes a sair do roteiro. O apartamento. Nosso apartamento. De repente pareceu uma extensão de suas mentiras. Cada cor de tinta e peça de mobiliário cuidadosamente escolhida parte do cenário que ele construiu. E senti um desejo avassalador de derrubar tudo. Eu não quebrei coisas. Isso não era meu estilo. Minha resposta foi mais fria. Mais precisa. Mais como uma demolição do que um chilique. Comecei em seu escritório. Peguei seu precioso diário e todas as páginas soltas de anotações, e metodicamente os alimentei na trituradora. O zumbido da máquina um contraponto satisfatório ao silêncio do apartamento. Peguei a foto emoldurada de nós em sua mesa, e a substituí pela impressão dele, e de Cleo em Inhotim. Deixei-a bem no centro, onde ele não poderia deixar de ver. Movi-me pelo apartamento como um fantasma com um propósito. Empacotei minhas roupas, meus livros, meus pertences pessoais, em caixas com uma eficiência entorpecida. A cada item que eu embalava, sentia um pedaço de mim mesma sendo recuperado. Eu estava escavando minha vida das ruínas da dele. Quando cheguei ao quarto, tirei da cama os lençóis caros que havíamos escolhido juntos. Dobrei-os cuidadosamente e os coloquei em um saco de doação. Eu não dormiria naquela cama novamente. Enquanto eu trabalhava, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração disparou, assumindo que era Juliano usando o telefone de um amigo.
Mas a mensagem não era dele. Dizia: acho que você e eu precisamos conversar. Temos mais em comum do que você pensa. Não havia assinatura. Mas eu sabia. Era dela. Cleo. Meu primeiro instinto foi bloquear o número, apagar a mensagem e fingir que nunca existiu. O que ela poderia ter a dizer para mim? Mas um instinto diferente, mais frio e curioso, tomou conta. Ele havia contado sua história. Eu havia encontrado minha própria versão da verdade em seu diário. Mas havia uma terceira narrativa. Uma que eu ainda não tinha ouvido. A da mulher que ele chamava de sua musa. Qual era a versão dela da história? Ela era uma vilã, uma vítima ou algo totalmente diferente? Minha dor havia se calcificado em uma determinação dura e afiada. Eu não tinha mais medo da verdade. Eu queria vê-la de todos os ângulos. Entender a arquitetura completa do colapso da minha vida. Eu respondi com uma única palavra: onde? Ela enviou um endereço. Uma galeria de fotografia na Vila Madalena. Amanhã. 14 horas. No dia seguinte, senti uma estranha calma ao entrar na galeria. Era um espaço austero e branco, do tipo onde cada som ecoava. Fotografias cobriam as paredes. Impressões grandes e dramáticas em preto e branco. Eram lindas, cheias de uma energia crua e caótica. Eram fotos de litorais varridos pelo vento, fábricas abandonadas e retratos de pessoas que pareciam ter tido vidas difíceis. Eram as fotos dela. Ela estava no fundo da galeria, de costas para mim, olhando para uma fotografia enorme de uma árvore morta. Seus galhos como dedos esqueléticos alcançando um céu tempestuoso. O braço dela estava em uma tipóia. Uma linha branca e nítida contra seu suéter preto. Ela se virou quando me aproximei e, pela primeira vez, fiquei cara a cara com a mulher que havia assombrado minha vida. Ela não era o que eu esperava. Nas fotos com Juliano, ela parecia selvagem e livre. Pessoalmente, ela parecia pequena e frágil. Havia olheiras escuras sob seus olhos. E seu rosto estava pálido. Ela parecia quebrada. Obrigada por vir, disse ela, a voz baixa. Não estou aqui por você, eu disse. Meu tom neutro. Estou aqui por mim. Quero entender no meio do que eu estava vivendo. Um lampejo de algo respeito. Talvez? Passou por seus olhos. Justo, disse ela. Ela gesticulou para as fotografias ao nosso redor. Esta é minha exposição atual. Chamas e belas ruínas. Um sorriso amargo e autoconsciente tocou seus lábios. Parece apropriado. Não é? Eu não respondi. Não estava ali para trocar gentilezas irônicas. Ele te disse que eu era obcecada. Não foi? Ela perguntou, indo direto ao ponto. Que eu era instável. Que ele estava tentando terminar. Essa foi a ideia geral. Eu disse. Ela soltou uma risada curta e sem humor. Claro que foi. Esse é o Juliano. Ele escreve as ficções mais lindas. Especialmente as sobre si mesmo. Ela começou a andar lentamente pela galeria. E eu a segui, mantendo uma distância cuidadosa. Ela começou a falar. Não olhando para mim, mas para suas fotografias. Como se contasse a história para elas. Ela me contou como se conheceram. 1 ano e meio atrás. Em um sarau de poesia. Contou sobre a conexão instantânea deles. Um encontro de duas almas artísticas que se sentiam incompreendidas pelo mundo. Falou das queixas dele sobre seu novo romance. Como ele se sentia preso. Sem inspiração. Ele me disse que estava em um relacionamento. Disse ela. Parando em frente a uma foto de um carro enferrujado e quebrado em um campo de mato. Mas ele disse que era confortável. Seguro. Ele disse que você era uma boa pessoa. Mas que não entendia as partes mais sombrias e complicadas dele. As partes que um escritor precisa. Minhas mãos se fecharam em punhos. Ouvir meu amor. Meu apoio. Meu lar estável. Descrito como uma âncora o segurando. Era um tipo único de dor. Ele me disse que ia te deixar. Ela continuou. Sua voz ganhando um tom mais duro. Ele me prometeu. Por meses. Só me deixe terminar a proposta do livro. Só nos deixe fechar a venda do apartamento. Só me deixe encontrar o momento certo.
Era sempre, só mais uma coisinha. Ela se virou para mim. Seus olhos escuros e intensos. Eu o amava. Eu acreditei nele. Coloquei minha vida inteira em espera por ele. Esperando que ele fosse o homem que prometeu ser. Fui eu quem o pressionou para terminar seu manuscrito. Fui eu quem leu seus rascunhos às 3 da manhã. Eu era sua musa. Sua parceira. Seu segredo. E ele ia se casar com você. As peças se encaixaram. A última mensagem de texto. Estou a caminho daí. O acidente. Não foi apenas um ato desesperado de uma mulher tentando impedir um casamento. Foi uma aposta final e terrível. O acidente. Eu disse. As palavras mal um sussurro. Você fez de propósito. Ela não negou. Apenas olhou para o braço quebrado. Eu não queria machucar ninguém. Eu tinha que parar. Tinha que forçar uma escolha. Pensei que se eu aparecesse, se ele me visse, ele finalmente teria que escolher um lado. Acho que ele escolheu. Não é? Ele escolheu mentir para todo mundo. Eu a encarei. Essa mulher que tinha sido minha rival sem rosto. E vi algo que nunca esperei ver, um reflexo de mim mesma. Estávamos em lados opostos da mesma moeda falsa. Ele nos vendeu uma história em que queríamos acreditar. Para mim, ele era o artista romântico que precisava da minha mão firme. Para ela, ele era o gênio aprisionado que precisava de seu espírito selvagem para libertá-lo. Ele projetou sua vida para ter ambos e, no final, não foi leal a nenhuma de nós. Ele era leal apenas à história que estava escrevendo para si mesmo. Por que você está me contando tudo isso? Perguntei. Porque ele vai tentar consertar as coisas com você. Disse ela. A voz cheia de uma certeza cansada. Ele vai te dizer que eu fui um erro. Que você é a única que ele realmente quer. Ele vai te prometer o mundo. E você pode até acreditar nele. Porque investiu muito. Porque a alternativa é admitir que tudo foi uma mentira. E ele fará o suficiente para te manter. E então encontrará outra musa. Porque não é sobre você ou eu, Helena. É sobre ele. Ele precisa do conflito. Ele precisa do drama. Ele acha que isso o torna um escritor melhor. Suas palavras me atingiram com a força de um golpe físico. Ela estava certa. Ele se alimentava do caos que criava. Nossa dor era apenas combustível para sua arte. Eu vi você na cafeteria com ele ontem. Ela admitiu. Eu estava estacionada do outro lado da rua. Vi a expressão no seu rosto quando você saiu. Era a mesma expressão que eu tive no meu rosto nos últimos 6 meses. E eu percebi. Ele não deveria se safar. Ele não deveria simplesmente sair desses destroços e escrever um romance comovente sobre isso. Uma estranha aliança não dita se formou entre nós na galeria silenciosa e branca. Não éramos amigas. Nunca seríamos amigas. Mas éramos as duas únicas sobreviventes do mesmo naufrágio. E nos entendíamos de uma maneira que ninguém mais poderia. Ambas amamos um fantasma. Saí da galeria me sentindo diferente. A raiva ainda estava lá. Mas estava mais afiada agora. Mais focada. Não era mais apenas sobre a traição pessoal. Era sobre a profunda injustiça de tudo aquilo. Juliano contava comigo para ser a boa pessoa. Para ficar quieta. Ser digna. Lidar com minha dor em particular para que ele pudesse administrar as consequências. Ele contava comigo para desempenhar o papel que ele havia escrito para mim. Voltei para o apartamento. Não para fazer as malas. Mas para esperar. Eu sabia que ele viria. Ele teria visto seu escritório revirado. Visto a fotografia. E viria para tecer uma última e desesperada história. Sentei-me no colchão no quarto principal. O cômodo parecendo cavernoso e frio sem nossas coisas. Sentei-me no escuro e esperei pelo ato final. O som da chave dele na fechadura foi hesitante. Incerto. Não era mais o som confiante de um homem entrando em sua própria casa. A porta da frente rangeu ao abrir. E ele chamou o meu nome na escuridão. Eli, você está aqui? Eu não respondi. Apenas fiquei sentada no colchão uma sentinela silenciosa nas ruínas de nossa vida. Ouvi seus passos, lentos e cautelosos, enquanto ele andava pelo apartamento.
Ouvi sua respiração ofegante quando ele deve ter entrado em seu escritório e visto os restos triturados de seu diário. A fotografia dele e de Cleo no lugar onde minha foto costumava estar. Ouvi-o andar de cômodo em cômodo, descobrindo os armários vazios, as prateleiras nuas, as pilhas de caixas que continham minha vida, separada da dele. Finalmente, ele apareceu na porta do quarto, uma silhueta escura contra a luz fraca do corredor. Eli, disse ele, a voz tensa. O que é isso? O que você fez? Acendi o abajur da cabeceira. A luz súbita o fez apertar os olhos. Ele parecia exausto, derrotado. O escritor charmoso e confiante se fora, substituído por um homem encurralado que havia ficado sem histórias. Estou redesenhando o espaço, eu disse, minha voz fria e clara como vidro, livrando-me das coisas que não funcionam mais. Ele deu um passo para dentro do quarto, seus olhos percorrendo as paredes nuas, as superfícies vazias. Isso é loucura. Você vai simplesmente jogar tudo fora por causa de um erro? Um erro? Eu ri. Um som agudo e feio que não tinha humor. Inhotim foi um erro. Juliano, o flat secreto que você alugou para ela no centro foi um erro? O diário cheio de poesia sobre seu amor torturado foi um erro? De qual erro estamos falando? Exatamente. Você vai ter que ser mais específico. Eu havia encontrado o contrato de aluguel do apartamento enquanto fazia as malas. Outro segredo escondido em um arquivo rotulado pesquisa. Outra parte de sua ficção. Ele se encolheu a cada revelação, cada pedaço de sua vida secreta que eu joguei nele. Ele parecia um homem sendo fisicamente atingido. Você mexeu nas minhas coisas. Você mexeu na minha vida. Contrapus. Minha voz se elevando. Você pegou 2 anos do meu amor, minha confiança, meu apoio, e usou como um cenário estável para que você pudesse encenar sua fantasia de artista trágico. Não ouse falar comigo sobre privacidade. Não foi assim. Ele implorou, dando outro passo mais perto. Era complicado. Eu te amava. Eu ainda te amo. O que eu tinha com a Cleo era uma fuga. Era um sintoma da pressão que eu estava sofrendo, do bloqueio que eu estava enfrentando com minha escrita. Não era real. Não como nós. Não era real. Levantei-me da cama, meu corpo vibrando com uma energia justa. Foi real o suficiente para você escolher lá, naquele carro, quando você teve uma fração de segundo para agir. Você a escolheu. Você me empurrou para o lado e gritou o nome dela. Essa foi a única coisa real que você fez em meses. Juliano. O único momento em que você não teve tempo para escrever uma história melhor. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eram lágrimas de verdade. Eu tinha certeza, mas eu não sabia por quem ele estava chorando. Por mim? Por ela? Ou por si mesmo? Pelo mundo perfeito de 2 lados que ele havia perdido? Me desculpe. Ele sussurrou, a voz quebrando. Eli, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu fui um tolo. Eu fui fraco. Deixe-me consertar isso. Por favor. Nós podemos superar isso. Podemos reconstruir. Ele estava apelando para a única coisa que ele achava que eu não poderia resistir: um projeto. Uma coisa quebrada para consertar. Ele me conhecia tão bem. Ou pelo menos, ele conhecia eu que eu costumava ser. Não há nada para reconstruir. Eu disse. A fundação era uma mentira. Toda a estrutura está comprometida. A única coisa a fazer é demoli-la. Não diga isso. Ele implorou, a voz rachando. Ele caiu de joelhos na minha frente, pegando minhas mãos. O toque dele pareceu estranho, repulsivo. Eu faço qualquer coisa. Eu vou terminar com ela. Para sempre. Vou fazer terapia. Vou passar o resto da minha vida te compensando. Não me deixe. Eli, por favor. Eu não consigo escrever sem você. Você é o meu lar. Suas palavras, que uma vez teriam derretido meu coração, agora o transformaram em pedra. Eu não consigo escrever sem você. Ele não estava implorando por mim, a mulher. Ele estava implorando por sua âncora, sua estabilidade, seu amor seguro. Cleo estava certa. Era tudo apenas combustível para ele. E então,
como se fosse uma deixa. A campainha tocou. Um som agudo e insistente que cortou o ar emocionalmente carregado do quarto. Juliano e eu congelamos. Olhamos um para o outro. E em seus olhos vi uma nova onda de puro pânico. Não atenda. Ele sussurrou. Seu aperto em minhas mãos se intensificando. Mas eu sabia. Minha conversa com Cleo tinha sido um prelúdio. Este era o evento principal. Ela havia forçado uma escolha uma vez. Agora era a minha vez. Puxei minhas mãos das dele. Acho que temos uma visita. Saí do quarto. Meus passos firmes e seguros. Andei pelo corredor. Pela sala de estar cheia de fantasmas. E abri a porta da frente. Cleo estava parada na soleira. O rosto pálido na luz fraca. O braço ainda na tipóia. Seus olhos não estavam olhando para mim. Eles estavam olhando além de mim. Para dentro do apartamento. Procurando por ele. Cleo. Eu disse. Minha voz firme. Que surpresa. Juliano apareceu atrás de mim. O rosto uma máscara de horror. O que você está fazendo aqui? Ele sibilou para ela. Eu te disse para ficar longe. Você me disse muitas coisas. Juliano. Disse ela. A voz trêmula. Mas desafiadora. Eu só vim ver qual história você estava contando esta noite. E lá estava. O confronto de alto risco sobre o qual ele havia escrito em seus diários. O material do drama literário. Seus dois mundos. Sua musa e seu lar. Colidindo em sua porta. Ele ficou entre nós. Preso. As mentiras de suas duas vidas se fechando sobre ele. Isso é entre mim e a ele. Ele disse para Cleo, tentando recuperar o controle. Você precisa ir embora. Não. Eu disse, virando-me para encará-lo. Ela está certa. Isso não é mais só sobre você e eu. É sobre os destroços. E estamos todos de pé neles. Olhei do rosto em pânico de Juliano para o rosto de coração partido de Cleo. Por meses. Ele tinha sido o personagem principal. O artista torturado no centro do universo. E nós tínhamos sido seu elenco de apoio. Sua Madonna e sua prostituta. Sua estabilidade e seu caos. Ele havia controlado a narrativa completamente. Mas não mais. Você tem que escolher. Juliano. Disse Cleo. A voz má um sussurro. Aqui. Agora. Chega de histórias. Chega de mentiras. Quem é? Ele olhava de um lado para o outro entre nós. A boca abrindo e fechando. Nenhuma palavra saía. Ele era um escritor que ficou sem roteiro. O silêncio se estendeu. Denso e insuportável. Ele olhou para mim. Seus olhos implorando para que eu o salvasse. Para ser a boa e sensata Eli, e acabar com essa loucura. Ele olhou para ela. Seus olhos cheios de uma mistura tóxica de desejo e culpa. E naquele momento de sua patética e covarde indecisão, eu fiz minha própria escolha. Você não precisa. Eu disse. Minha voz ressoando com uma clareza que assustou a todos nós. Porque eu estou escolhendo por você. Olhei para Juliano. O homem que eu amara. O homem que fora um estranho para mim o tempo todo. Eu estou me escolhendo. Então virei meu olhar para Cleo. Não senti raiva nem pena. Senti apenas um estranho e triste senso de solidariedade. Ele é todo seu. Eu disse. Espero que você goste da história. Dei um passo para trás. Para dentro do apartamento. Deixando-os juntos na soleira. Dois pedaços quebrados de seu mundo fictício. Passei por Juliano, que me olhava com incredulidade atordoada. Eu não olhei para ele. Fui até a pilha de caixas perto da parede. Peguei a que continha minhas coisas mais essenciais e voltei para a porta da frente. Parei na soleira e olhei para eles uma última vez. Estavam parados ali, congelados, a 1 metro de distância. Um universo de mentiras entre eles. Pareciam as belas ruínas das fotografias dela. Vou vender minha parte do apartamento. Eu disse a Juliano. Minha voz calma e profissional. Minha advogada entrará em contato. Então eu saí. Não corri. Não chorei. Desci o caminho. Entrei no meu carro e fui embora sem um único olhar no espelho retrovisor. A chuva havia parado. O céu estava começando a clarear. E pela primeira vez em muito tempo, senti que era eu quem estava escrevendo a história.
E este capítulo estava finalmente, misericordiosamente, encerrado. Sair foi uma coisa. Ficar longe foi outra. As primeiras semanas foram uma névoa desorientadora de logística e advogados. Fiquei com Sofia, dormindo em seu sofá irregular, mas abençoadamente neutro. Ela era minha rocha. Uma guardiã feroz que filtrava minhas ligações. Me fazia infinitas xícaras de chá, e me deixava ficar em silêncio por horas sem exigir que eu me sentisse melhor. Lucas era minha outra âncora. Ele aparecia depois do trabalho com comida para a viagem, sem fazer perguntas, apenas sentando comigo enquanto eu empurrava a comida no prato, oferecendo uma presença quieta e constante, que era mais reconfortante do que qualquer palavra poderia ser. Juliano tentou me alcançar. Claro, ele deixou mensagens de voz desesperadas e suplicantes. Enviou e-mails que eram praticamente novelas, cheios de autoflagelação e promessas de um futuro reformado. Eu não os ouvi. Não os li. Criei uma nova pasta na minha caixa de entrada intitulada Ficção e movi todos para lá. Não lidos. Ver o nome dele não causava mais uma pontada de dor, mas uma dor surda e cansada. Como cutucar um hematoma que já estava começando a cicatrizar. O apartamento vendeu rapidamente. O mercado estava aquecido e era, objetivamente, um belo apartamento. A ideia de outro casal morando lá, construindo uma vida real dentro das paredes que eu projetei para uma vida falsa, deveria ter sido dolorosa. Em vez disso, foi um alívio, um rompimento limpo. Quando assinei os papéis finais, senti um peso físico sair dos meus ombros. Eu estava livre, desamarrada e, pela primeira vez, não parecia aterrorizante. Parecia liberdade. Mas a liberdade era um cômodo vasto e vazio. E eu não tinha ideia de como mobiliá-lo. Todo o meu plano de 5 anos, tão meticulosamente projetado, havia sido incinerado. Eu tinha minha metade do dinheiro do apartamento, uma quantia respeitável que me dava um colchão, mas não tinha direção. A ideia de voltar ao meu antigo emprego, de projetar espaços harmoniosos para casais felizes, parecia uma piada cruel. Como eu poderia criar santuários para os outros, quando o meu próprio havia sido um palco para um engano tão elaborado? Uma tarde, sentada no apartamento de Sofia, e olhando para o cinza implacável de São Paulo, percebi que não podia ficar ali. A cidade estava assombrada. Cada esquina guardava uma memória. Cada cafeteria um fantasma. Eu precisava de uma nova paisagem, literal e figurativamente. Por impulso, comprei uma passagem de avião, não para um paraíso tropical ou uma movimentada cidade europeia, mas para um lugar que parecia quieto e elementar. Voei para o Rio de Janeiro. Aluguei um carro e comecei a dirigir pela Costa Verde. Não tinha itinerário, nem reservas, nem plano. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava operando sem um projeto. A Costa Verde era selvagem e crua. Uma paisagem de penhascos dramáticos, mar cinzento e agitado, e florestas antigas cobertas de musgo. Era o oposto da beleza equilibrada e curada que eu sempre busquei. Era lindamente, descaradamente caótica. Combinava com o interior da minha cabeça. Dirigi por dias, parando em pequenas cidades esquecidas como Paraty e Trindade. Fiquei em pousadas baratas com colchas florais desbotadas e vista para o estacionamento. Comi em restaurantes de beira de estrada, sentada sozinha em um banco, ouvindo as conversas de estranhos. Caminhei por horas em praias desertas, o vento chicoteando meu cabelo, o spray salgado frio em meu rosto. O poder avassalador do oceano fez meu próprio coração partido parecer pequeno, administrável. As ondas quebravam e recuavam. Um ritmo constante de destruição e renovação. Era um consolo. Durante o dia, eu sentia uma estranha sensação de paz. Mas as noites eram mais difíceis. No silêncio dos quartos de pousada, as memórias voltavam, não apenas da traição, mas dos bons momentos. A risada de Juliano, o peso de seu braço ao meu redor, os sonhos compartilhados que pareciam tão reais. E eu me permitia lamentar pelo homem com quem pensei que estava me casando, pela vida que perdi,
Aprendi que a cura não era uma linha reta. Era uma espiral. Alguns dias eu me sentia forte e livre. Outros dias, sentia como se estivesse de volta àquele quarto de hospital. O mundo desmoronando ao meu redor. E tudo bem. Uma tarde, me encontrei em uma pequena cidade aninhada em uma enseada. Um conjunto de edifícios de cedro desgastados pelo tempo, amontoados contra a floresta. Uma placa na janela de uma imobiliária me chamou a atenção. Era um anúncio de um pequeno terreno. 1.000 metros quadrados em um penhasco com vista para o março. A foto mostrava um pedaço de grama selvagem e alguns pinheiros retorcidos, com o vasto e cinzento Atlântico se estendendo até o horizonte. O preço era surpreendentemente, quase absurdamente, baixo. Não sei o que me deu. Foi a coisa mais ilógica e não planejada que eu já fiz. Mas entrei naquela imobiliária. 1 hora depois, eu havia feito uma oferta. No final da semana, com o dinheiro da venda do apartamento. Era meu. Eu, Helena Vargas, uma mulher que planejava cada detalhe de sua vida até a contagem de fios de seus lençóis. Tinha acabado de comprar um pedaço de terra em um penhasco em uma cidade onde não conhecia ninguém. O pensamento era aterrorizante e emocionante. Encontrei uma pequena casa para alugar na cidade. Um lugar tão pequeno que se podia ver de uma ponta a outra. Era velha e rangia. E o encanamento era questionável. Mas tinha uma pequena varanda onde eu podia sentar e ouvir o oceano. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a desenhar. Eu não estava projetando para um cliente. Não estava tentando criar um espaço harmonioso para uma família hipotética. Eu estava projetando para mim. Comecei a esboçar uma casa para o terreno no penhasco. Não era uma casa grande. Não era uma casa perfeita. Era uma casa de vidro e madeira de demolição, projetada para abraçar a selvageria da paisagem, não para domá-la. Tinha janelas enormes para deixar entrar a luz da tempestade e uma varanda profunda e coberta para observar a chuva. Tinha uma lareira para as noites frias e uma cozinha pequena e eficiente para uma pessoa. O ato de criação foi curativo. Enquanto eu desenhava as linhas dessa nova estrutura, sentia como se estivesse desenhando as novas linhas da minha própria vida. Eu estava pegando os escombros do meu passado e usando-os para construir uma nova fundação, uma que era inteiramente minha. Eu não estava projetando uma casa dos sonhos. Eu estava projetando um abrigo, um lugar para estar segura, um lugar para ser inteira. Contratei um empreiteiro local, um homem velho e grisalho chamado Benício que havia construído metade das casas da cidade. Ele olhou para meus projetos. Seu rosto curtido pelo tempo cético. Muitas janelas. Ele resmungou. O vento aqui nesse penhasco é bravo. Eu sei. Eu disse. Estou contando com isso. Ele me deu um longo olhar. Então um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Tudo bem. Então, disse ele. Vamos construir sua casa de observar tempestades. O trabalho foi lento e árduo. Eu estava lá todos os dias. Não apenas como arquiteta, mas como uma trabalhadora. Aprendi a misturar cimento, a levantar uma parede, a usar uma serra elétrica. O trabalho físico foi um bálsamo para minha alma ferida. Deixava-me exausta demais no final do dia para ruminar sobre o passado. Minhas mãos, antes acostumadas a amostras de tecido e paletas de cores, tornaram-se calejadas e fortes. Eu estava construindo algo real, algo tangível, com minhas próprias mãos. Raramente falava com Sofia ou Lucas. Apenas mensagens de texto curtas para que soubessem que eu estava viva e, surpreendentemente, bem, eu precisava desse tempo, desse isolamento, para descobrir quem eu era quando não fazia parte de um nós. Uma noite, enquanto a estrutura da casa estava finalmente sendo erguida, uma silhueta contra o pôr do sol flamejante, Benício me entregou uma cerveja gelada. Sentamos na caçamba de sua caminhonete, olhando para nosso trabalho. Sabe, disse ele, sem olhar para mim, esta cidade está cheia de gente fugindo de alguma coisa. A maioria deles continua correndo. Você é a primeira que eu vejo em muito tempo que decidiu parar e construir um muro para segurar o vento.
Suas palavras tocaram uma corda profunda dentro de mim. Ele estava certo. Eu havia fugido de São Paulo. Mas aqui, neste penhasco, eu não estava mais correndo. Eu estava me firmando. Esta casa não era um muro para manter o mundo fora. Era uma moldura. Uma moldura para uma nova imagem. Uma nova vida. Uma nova eu. E eu era a única arquiteta de que precisava. Meses se transformaram em um ano. A casa no penhasco lentamente tomou forma. Um testemunho do progresso lento e constante. Tornou-se um marco na pequena cidade. Os moradores locais diminuíam a velocidade de seus carros ao passar, observando a estranha casinha de vidro e madeira surgir da grama selvagem. Tornei-me uma figura familiar. A garota da cidade com serragem no cabelo e uma determinação sombria nos olhos. Fiz algumas amizades tímidas no restaurante local. Conexões simples e descomplicadas baseadas no clima e na qualidade do café. Era o suficiente. Eu não segui Juliano ou Cleo nas redes sociais. Não pedi atualizações aos meus amigos. A história deles não era mais da minha conta. Mas às vezes, nos momentos de silêncio, eu me perguntava se eles tinham conseguido fazer dar certo. Se o amor caótico e apaixonado deles tinha sido suficiente para construir uma vida. Ou se, como eu suspeitava, um relacionamento fundado sobre os destroços de outro estava condenado desde o início. A casa ficou finalmente pronta no início do outono, quase 2 anos depois do casamento que nunca aconteceu. A primeira noite que passei lá foi tempestuosa. O vento uivava ao redor dos cantos da casa. E a chuva batia contra as enormes janelas. Acendi um fogo na lareira. Encolhi-me em uma poltrona simples e observei a tempestade sobre o oceano. A casa gemia e rangia, mas se manteve firme. Senti-me totalmente segura. Eu estava sozinha. Mas pela primeira vez na vida, não estava solitária. Eu estava inteira. Na manhã seguinte, o céu estava limpo. A luz do sol entrava na sala de estar, iluminando as partículas de poeira dançando no ar. Fiz café e levei para a varanda, respirando o ar fresco e salgado. Este era o meu lar. Não um espaço perfeito e curado, mas um abrigo real e resiliente que eu havia construído com minhas próprias mãos. Era uma casa projetada para resistir a tempestades. Decidi que era hora de voltar. Não para morar, mas para visitar. Para fechar o último capítulo. São Paulo parecia a mesma. Mas eu estava diferente. O cinza da cidade não parecia mais opressivo. Parecia apenas familiar. Encontrei Sofia para almoçar em nosso antigo lugar favorito. Ela me abraçou com tanta força que pensei que minhas costelas iriam quebrar. Ela olhou para mim. Seus olhos examinando meu rosto. Minhas mãos calejadas. A nova sensação de paz que eu vestia com mais conforto do que qualquer uma das minhas roupas antigas. Meu Deus! Eli! Disse ela. A voz embargada de emoção. Você parece forte. Eu estou. Eu disse. E me surpreendi com a simples certeza das palavras. Ela me atualizou sobre as notícias. O segundo livro de Juliano finalmente havia sido lançado. Era um romance sombrio e melancólico sobre um homem dividido entre 2 mulheres. Sobre a natureza destrutiva da paixão e o conforto sufocante da estabilidade. Recebeu críticas moderadas e educadas. Tecnicamente proficiente, mas emocionalmente oco. Um crítico havia escrito. Sofia guardou o recorte para mim. E eles? Perguntei. Minha voz firme. Sofia suspirou, mexendo seu chá gelado. Foi um desastre. Como era de se esperar. Duraram cerca de 6 meses. Pelo que ouvi, foi uma tempestade constante de drama, ciúmes e acusações. Acontece que a emoção do caso não se traduz bem na realidade de pagar contas e levar o lixo para fora. Ela o deixou. Mudou-se para Nova York. Eu acho. Ele tentou reconquistá-la, mas ela não quis mais saber. Senti uma surpreendente falta de emoção com a notícia. Nenhuma satisfação. Nenhuma pena. Nenhuma raiva. Era como ouvir sobre a vida de personagens de um livro que eu li há muito tempo. A história deles havia seguido seu curso.
e não tinha mais nada a ver comigo. Antes de deixar São Paulo, havia uma última coisa que eu tinha que fazer. Dirigi até o apartamento, aquele em que deveríamos morar. Uma nova família morava lá agora. A bicicleta de uma criança estava caída no gramado, e desenhos coloridos de giz cobriam a calçada que eu havia projetado com tanto cuidado. Uma nova história estava sendo escrita dentro daquelas paredes. Sorri, um sorriso genuíno e sem peso, e fui embora. Algumas semanas depois de voltar para minha casa no penhasco, um pacote chegou. Era um pequeno envelope acolchoado com um carimbo postal de São Paulo. Não havia remetente, mas eu sabia de quem era. Dentro havia uma única cópia do novo livro de Juliano, inserida na capa, uma carta manuscrita. Meu primeiro impulso foi jogá-la no fogo. Mas minha curiosidade, uma versão mais gentil e desapegada do que eu sentira antes, venceu. Sentei-me na minha varanda, o sol da tarde aquecendo meu rosto, e li suas palavras. Não era um apelo para que eu voltasse. Não era uma desculpa. Era, pela primeira vez, algo que parecia uma confissão honesta. Ele escreveu sobre sua própria fraqueza, seu medo do fracasso, sua noção romantizada de que a dor e a turbulência eram necessárias para a grande arte. Escreveu que, ao tentar ter os dois mundos, ele havia perdido o único que realmente parecia real. Ele admitiu que havia confundido conforto e estabilidade com falta de paixão, quando na realidade, o lar que eu construí para ele era o único lugar onde ele conseguiu criar algo de valor. Eu destruí a melhor coisa da minha vida porque fui um covarde. Ele escreveu no final. Eu pensei que precisava de uma musa para escrever. Mas aprendi que um escritor não precisa de uma musa. Ele precisa de uma fundação. Você era minha fundação. Eli. E eu a demoli. Não espero que você me perdoe. Eu não mereço. Eu só queria que você soubesse que eu finalmente entendi. Espero que você tenha construído uma nova casa. Uma melhor. Espero que você esteja feliz. Dobrei a carta e a coloquei de lado. Olhei para o oceano, para a extensão infinita de azul encontrando o céu. Ele estava certo. Eu havia construído uma nova casa. Uma muito melhor. E eu estava feliz. Minha felicidade não era a felicidade vertiginosa e perfeita que eu antes perseguia. Era algo mais quieto, mais profundo e infinitamente mais resiliente. Era a felicidade de uma mulher que atravessou o fogo e descobriu que era a prova de fogo. Peguei o livro e a carta. Entrei e fui até a lareira, onde algumas brasas ainda brilhavam do fogo da manhã. Segurei-os sobre a lareira por um longo momento. Eu poderia queimá-los. Poderia apagar este último pedaço dele da minha vida. Seria um gesto dramático e simbólico. Mas eu não o fiz. Queimá-los parecia um ato de raiva. E eu não estava mais com raiva. Guardá-los parecia um apego. E eu já havia superado. Em vez disso, fui até uma caixa no armário. Uma caixa rotulada Projetos Antigos. Estava cheia de projetos passados. Projetos para vidas que não eram minhas. Coloquei o livro e a carta dentro. E fechei a tampa. Não era parte do meu presente. Mas era parte do meu passado. Era o projeto de uma casa que nunca foi construída. E seu fracasso me ensinou tudo o que eu precisava saber para construir aquela em que eu vivia agora. Voltei para a varanda e me sentei, erguendo o rosto para o sol. Lucas viria me visitar na próxima semana. Nossa amizade havia, lenta e naturalmente, florescido em algo mais. Algo tão quieto e constante quanto as marés. Estávamos construindo algo novo. Sem projetos. Um dia de cada vez. Talvez durasse para sempre. Talvez não. Eu havia aprendido a não planejar muito à frente. O vento aumentou, vindo do oceano. E eu não me encolhi. Deixei que soprasse em meu cabelo. Fresco e limpo. Eu não tinha mais medo da tempestade. Eu tinha um lar para me manter segura. E eu mesma o havia construído.